Bom dia! Hoje são 27 de setembro de 2019, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo, você verá imagens da praia de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada fica no município de Aracati, uma cidade chamada Aracati, aqui no estado, lá no estado do Ceará. De Fortaleza a Aracati são 160 quilômetros. Praia Canoa Quebrada. Veja as imagens aí. Ok, vamos ao vídeo. Nos dois vídeos anteriores, intitulados Deus ou o Satanás e só mesmo a justiça de Deus, mostrei ali mais uma contradição bíblica e mais uma ingenuidade em relação ao que está em 2 Samuel, capítulo 24. Nesse vídeo, mais uma ingenuidade no mesmo capítulo. É muito comum pessoas religiosas afirmarem que justiça de fato só mesmo a justiça de Deus. Minha saudosa mãezinha sempre dizia isso, mostrando sua completa ignorância, falta de conhecimento em relação à Bíblia, já que ela era uma cristã católica. Em oposição à minha mãezinha, o ateu Kennedy Litaif, do canal O Mago do Realismo, diz que, se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Sou obrigado a concordar com o mago, porque, de fato, só o homem é que faz leis, que faz justiça. Se não houver justiça feita pelo homem, justiça alguma haverá. Em relação à Bíblia, as leis que estão lá também, obviamente, foram feitas pelo homem. E como são leis muito antigas, 4.000 anos, 6.000 anos, feitas numa época de profundo atraso, estão marcadas pela injustiça gritante. O problema é que os líderes cristãos propagam para os fiéis nas igrejas que as leis bíblicas são leis do Deus hebreu, por isso muito perfeitas. E os fiéis, infelizmente, passam a espalhar essa ignorância. E nesse vídeo mostrarei mais uma injustiça gritante que havia naquele tempo, porém hoje não existe mais em mundos civilizados. No livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, está escrito, abre aspas, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Fecha aspas. No relato lendário bíblico, o Deus hebreu incita o rei Davi a realizar o censo de Israel e de Judá. Davi fez o censo. Depois se arrependeu e o Deus hebreu resolveu castigá-lo por ter feito o censo. Você que está assistindo a esse vídeo poderia me perguntar assim, abre aspas, mas que diabo é isso? Que diabo é isso? Não foi o próprio Deus hebreu que incitou, levou Davi a fazer o censo? Então como é que esse Deus resolveu punir o Davi, se ele, Davi, fez justamente o que o Deus hebreu queria? Fecha aspas. Sim, você tem razão. Mas eu já tratei dessa ingenuidade bíblica no vídeo anterior.
Nesse vídeo, vou mostrar outro erro, muito comum no mundo antigo. A punição profundamente injusta do Deus hebreu. O Deus hebreu resolve punir a Davi por ter feito o censo. Veja que Davi era o rei, o poderoso, que deu ordens para que o censo fosse realizado. Davi chamou o comandante de seu exército, o Joabe, passando-lhe a ordem. O próprio Joabe nem queria fazer o censo, mas Davi foi decisivo. Joabe não teve saída, fez o censo. Depois de tudo, o Deus hebreu fica com muita raiva de Davi por ter feito o censo. Por favor, não ria, porque você está atrapalhando minha concentração aqui. O Deus hebreu resolve então punir a Davi. Agora vem a pergunta: tudo bem, então o Deus hebreu puniu mesmo a Davi? Não, claro que não. Claro que não. Sabe quem foi punido pelo fato de Davi ter feito o censo? Sabe? Foi punido quem não teve culpa alguma na ordem de fazer o censo: o povo de Israel. O povo de Israel é que foi punido pelo Deus hebreu, pelo que o Davi fez. Veja o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15. Abre aspas. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Fecha aspas. Você, com certeza, deve estar rindo muito, não é mesmo? Veja bem, foi o rei Davi que mandou levantar o censo. Ele era o rei, o poderoso. A decisão foi dele. Por isso mesmo, ele, somente ele, deveria ser punido. Somente ele deveria ser punido. Mas não foi. Não foi. Quem se lascou mesmo foi o povo de Israel. O Deus hebreu mandou uma peste, só que essa peste matou 70.000 homens inocentes, que não haviam determinado a feitura do censo. O mandante, o rei Davi, nada sofreu. Que injustiça, não é mesmo? Que injustiça! Pois essa é a injustiça do Deus hebreu que está em toda a Bíblia. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum sabe fazer leis. Nesse relato bíblico, mais uma prova de que, naquela época, a punição passava da pessoa do delinquente, do criminoso. Os filhos pagavam pelos erros cometidos por seus pais. E aqui um desdobramento dessa injustiça. O povo inocente pagando pelo que o rei Davi fez. Era o rei Davi que deveria ser punido, somente ele. Mas o Deus hebreu puniu o povo inocente. Da mesma forma, na lenda da morte do filho adulterino de Davi, Davi havia cometido adultério com Batseba, mulher de outro homem, mulher do próximo, esposa de Urias. Desse adultério nasceu o menino. Davi e Batseba cometeram o crime de adultério, cuja pena era a de morte por apedrejamento. Os dois foram punidos pelo Deus hebreu. Davi e Batseba foram punidos pelo Deus hebreu? Claro que não. Claro que não. O Deus hebreu foi se vingar no pobre menino recém-nascido. Fez com que a criança
inocente adoecesse e morresse. O Deus hebreu matou a criança por causa das ações praticadas por seus pais. Percebeu? Percebeu como não existe justiça divina? Só o homem pratica justiça. Só o homem faz leis. Muito obrigado.